Olá! E aí, como que vocês estão? Entrando agora para o nosso 20º dia do nosso devocional, a Jornada da Semeadora. E eu tenho certeza, eu sempre tenho certeza, mas o de hoje é maravilhoso. Instagram chamando aí o pessoal, entrando agora. Seja muito bem-vinda, Helena. Muito bem-vinda. O tema de hoje será incrível. Olha ela, como que você está? Só vendendo muita fazenda? Como é que tá o mundo agro? Colocando o tema aqui. Eu tenho visto você só no agro. Parabéns. Colocando o tema. Que maravilha! Muito bom, que Deus abençoe vocês. Aí o casal lutando, né? E uma energia masculina, feminina. O Arnaldo é uma pessoa maravilhosa e eu desejo muita felicidade para vocês. Hoje a gente está entrando aqui para fazer o 20º dia do devocional A Plenitude. E para quem não sabe o que é devocional, é um direcionamento. É uma devoção, ou seja, é um direcionamento através da Bíblia, através da Palavra de Deus, com um devocional que é um tema relacionado e que seja temporal, que se resolva, seja qual for a dificuldade que você esteja. A intenção é que você possa se fortalecer de forma corpo, alma e espírito, que você possa ter insight, que você possa tomar decisões que até então você está com dificuldade de tomar. Hoje a gente está no 20º dia e o devocional é esse, é maravilhoso e ele tem blocos. Então, inicia. Eu vou falar aqui para vocês o que a gente já trabalhou. Consciência, ou seja, sem consciência. Oi, Júnia. Sejam muito bem-vindos. O Instagram, ele tem um pouquinho de dificuldade de entregar, mas convida outras pessoas. Eu vou chamar aqui, avisar o pessoal. Quem tá sempre reclamando, porque eu sempre faço pela manhã, agora teria que estar aqui. Eu sei que é um horário difícil, mas eu tô mandando já aqui pro pessoal, vamos ver. Vamos chamar o povo, né, gente? Então, a gente já trabalhou consciência, identidade, obediência, orgulho. Ou seja, orgulho, foram 5 dias trabalhando sobre isso. E é um dos temas que nós temos mais dificuldade, uma dificuldade muito grande de reconhecer que a gente tem um orgulho. Por quê? Porque ele sempre vem de forma para que nós possamos nos proteger. Por uma ferida, por um acontecimento, a gente cria aquela casca, aquela máscara para nos proteger. Só que acaba impedindo que a gente possa viver novas experiências por ser uma pessoa orgulhosa. E a partir do momento que você é orgulhosa, você não reconhece que precisa de ajuda. Então, esse devocional ele vai te direcionar nessa questão. E hoje a gente está no bloco humildade. Sexta a gente trabalhou o que é humildade, o que não é humildade, o que é uma característica de uma pessoa humilde e o que é educação. Às vezes você pensa que você é uma pessoa humilde e você só tem modos, só tem educação.
E é a humildade que faz você acessar coisas extraordinárias, independente de religião. É a humildade que faz com que você, de fato, possa vibrar alto, possa ter uma fé inteligente, uma fé racional, tá? E hoje o tema é humildade como estilo de vida. Treine até se tornar. Para quem já comprou o devocional, para quem já tem o devocional, se não tiver, eu coloquei o link nos stories e salvei nos destaques. Tá na página 129. Se você não tem, adquira, porque é um investimento, tem muita sabedoria aqui. É basicamente assim, o que eu já trabalho, o que eu já ensino há 12 anos, mas agora com esse direcionamento também espiritual, onde fala do corpo, alma e espírito. Então, quando eu vi que estava dando muito resultado para mim, e eu já queria fazer algo dessa forma, direcionado dessa forma, e quando começou esse movimento, eu fui uma das primeiras mulheres a aceitar. Tem no Brasil inteiro, é um movimento onde mulheres se comprometeram a viver essa jornada, que chama Jornada da Semeadora. O que significa isso? Semear otimismo, ativar a tua mentalidade, fazer com que você reaja, que você tenha força, que as coisas possam mudar na sua vida. Sejam todas muito bem-vindas, vocês estão entrando. Chama outras amigas para crescer junto com você. Não tem coisa melhor do que você estar convivendo em ambiente onde tem pessoas vibrando tão alto quanto você, ou mais, para que vocês possam crescer. E quando a gente tem dificuldade de compartilhar o que é bom, a gente tem dificuldade também de crescer, né? Então, para você que tem o devocional, a página 129, tá? Humildade como estilo de vida, treine até se tornar. E se você não tem, pega o seu caderno. Eu sempre falo, separa o seu caderno, é importante. Eu chamo esse caderno ou primeira pele, porque é como se você não se separe dele. Você tem que ter ele na sua bolsa. Você pode chamar ele de caderno da gratidão. Você pode chamar... Você dá um nome para ele, da minha vida extraordinária, a Bíblia do vencedor. Tem que ser algo que faça sentido para você. Tem que ser algo que te motive, que você sabe que você está escrevendo ali questões, insight, ideia, decisões de mudança, para que você não vive só parecendo ser, mas que de fato você possa viver e realmente ser aquilo que você sabe que você tem potencial, aquilo que você sabe que você nasceu para viver. Então, todos eles, separei aqui. Separei aqui uma música pra gente. E sempre antes, eu gosto de fazer uma oração. Já é uma prática, né? O que é a oração? É você entrar em sintonia, né, com Deus, com o Criador, para que Ele possa estar presente, né? Para que Ele possa nos dar entendimento de como sair de uma situação, do que fazer para melhorar, ou até mesmo para transformar uma situação, seja ela qual seja essa que você está vivendo. Então vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos na Tua presença nesse momento, meu Pai, para Te agradecer por esse dia, para que o Senhor, meu Pai, possa estar presente na minha vida e na vida dessa pessoa que for desfrutar desse momento comigo. Que o Senhor possa me usar como instrumento, meu Deus, para levar esperança, levar uma palavra de ânimo, de liberdade, meu Pai, de sabedoria, de entendimento a essa mulher que tem muitos motivos para agradecer, mas tem vivido muitas situações no qual já passou da hora de dar um basta, por questões de orgulho, por falta de consciência,
por falta de humildade, por falta de direcionamento, por não saber ouvir. E quantas vezes eu passei por essa situação, meu Pai? E por isso hoje eu tenho ânimo, eu tenho energia para visualizar não só a minha vida, mas a vida de todas as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e peço que o Senhor esteja presente nesse momento. Amém? Então vamos lá. Se você puder abrir a sua Bíblia, você tem uma Bíblia? Não tem ainda? Adquira, porque o que é a Bíblia? É um instrumento, é uma arma, é um instrumento onde tem princípios, onde tem leis universais, onde tem direcionamento de pessoas que viveram, puderam desfrutar de vitórias e superaram fracasso, superaram perseguições, superaram dificuldades e através desses exemplos você pode trazer para o dia de hoje. Ela é tão real e tão atual, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, por exemplo. Não existe uma pessoa que conseguiu tirar uma vírgula da palavra de Deus. É o livro mais usado. Ah, Marcelene, você vai fazer essa live de religião, disso, aqui? Não. É de espiritualidade. Para que você dê uma chance para você. Para que você entenda, você descubra o ouro que tem aqui. Eu sei que é difícil se você não tem hábito de leitura. Você vai ter uma dificuldade em começar a entender. Mas dê uma chance, porque quando você ora, como a gente fez agora, uma oração de gratidão, uma oração pedindo proteção, uma oração de que Ele possa nos dar entendimento, você está falando com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Então, aqui são acontecimentos de pessoas que tiveram humildade e buscaram ajuda em Deus, para que pudesse superar dificuldade no casamento, dificuldade nas finanças, dificuldade de doença, todas as dificuldades que você possa imaginar. Pessoas que plantaram e colheram. Pessoas que plantaram também o mal e colheram o mal. E você pode pegar isso como exemplo para não fazer o mesmo. Talvez hoje você consiga identificar o porquê que a sua vida está como está. Talvez hoje seja a oportunidade que você está dando para você para identificar por que você sofre tanto, por que as coisas não estão acontecendo, por que você está fazendo, remando e as coisas não estão acontecendo. Talvez você vai achar essa resposta aqui. E para você ir mais fundo ainda, hoje é a 20ª aula. Você pode, depois, quando terminar, eu vou colocar o link para você do meu canal. E lá tem desde a primeira aula. Então você pode pegar seu caderno, vou começar a minha jornada hoje. Quando terminar esse, eu vou começar uma outra diferente. Em sala fechada, no Zoom. Então, mas se eu fosse você, faria isso. Pega um caderno, pega uma caneta. Marca a data de hoje. Coloca como realmente está a sua vida. E daqui coloca uma data. Coloca um basta e coloca uma data. Tal data, essa situação vai estar assim. Essa dívida vai estar assim. Meu casamento vai estar assim. Meus filhos. Então, coloca uma... mas primeiro você tem que ter consciência de como você está agora. Primeiro você tem que ter consciência da mulher que você está. Dos erros que você tem. Das habilidades que você tem. Da identidade que você tem. Você tendo essa consciência, você vai ter consciência que essa questão que você está vivendo hoje tem uma causa. Mas aí você tem que olhar para ela. Você tem que olhar para essa questão. Independente dela ser física, espiritual, mental, emocional. Olhar para essa questão. Identificar qual é a causa, quando que ela começou. E dar um prazo. Dar um basta hoje, dar um prazo. Até o prazo tal. As coisas vão começar a acontecer.
E agora, eu quero que você abra na sua Bíblia, em Mateus 18, 3 a 4. Onde está escrito assim, ó. E disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essas crianças, este é o maior do reino dos céus. Ou seja, e disse. Quem que disse? O Senhor Jesus. Então tá lá escrito em Mateus. Ele fala: eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam. O que é se converter? É você sair da situação que você tá e você se converter. Você virar o seu farol, virar o caminho que você tá. A não ser que esteja tudo certo. A não ser que você esteja convicto que você está com a vida que você gostaria de viver, você está no caminho que você gostaria de viver e é para aí que você está indo. Então, mas se você percebe que precisa dar um basta, você precisa se converter dos maus caminhos, da mentira, da omissão, do engano, sabe? De maus amizades, de situações tóxicas. Então ele está falando: a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é maior no reino dos céus. Então, quando eu li essa palavra a primeira vez, e toda vez que eu leio, vem esse questionamento, né, da conversão e do comportamento. Como assim criança, né? Se a gente olha para criança e você acha que elas não estão entendendo nada, como? Se eu sou adulto e eu sei como criança, é pedir demais. Às vezes a gente acha que é pedir demais. E o Senhor Jesus está se referindo como criança que é humilde. A criança, ela tem uma dependência, né, aos pais. Então ele está pedindo que você se converta a Deus, ao Criador, né? Você discorda e fala que todos são filhos de Deus, mas na verdade existe uma mentira para que você não se mexa. Todos são criaturas de Deus. Todos são criação de Deus. Deus, ele criou o homem. O que você tem que entender? Que você se torna filha quando você se converte, quando você aceita a palavra, quando você aceita Deus como seu Salvador. Então, quando ele fala ser quando criança, porque observa a criança. Você tem uma criança aí na sua casa? Observa a criança que está aí com você. Ela é inocente. A criança, ela tem uma inocência dentro dela. Ela não é interesseira. Ela é verdadeira. O que ela tiver de falar, ela vai falar. Às vezes a mãe acha até que ela é mal educada, ou chama atenção porque ela falou uma verdade. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela já demonstra. Então a criança, ela é pura. E a tendência do ser humano tá cada vez mais cruel, cada vez mais orgulhoso. O ser humano, ele tá cada vez mais doente. Por quê? Porque você tá cada vez com mais dificuldade de ouvir uma repreensão, de ouvir uma verdade. Por quê? Você quer ser bajulada. Você quer ouvir sempre elogios. Você quer sempre ouvir aquilo que acalenta o seu coração. As pessoas, elas não querem mais ir para um lugar para ouvir a palavra de Deus, para ouvir uma verdade. Ela quer ouvir palavra bonita, ela quer ouvir profecias, ela quer ouvir novidade, mas ela não quer ouvir o que realmente vai mudar a sua vida. Ouvir aquilo que vai fazer com que você mude a rota da sua vida. Uma vez ele falando isso sobre criança, você tem que prestar atenção. Mas por que criança? Você tem que começar a se fazer pergunta. Por que criança? Quais são as habilidades de uma criança? Qual é a característica de uma criança? E aí você vai começar a prestar atenção nas suas atitudes. E aí você me fala:
Mas como assim? Como que eu vou voltar a ter atitude de criança? Não quer dizer que você vai conseguir isso o tempo todo. Só que você já tem um norte ali de comportamento. Entendendo assim, olha, a criança, ela é verdadeira. Então, eu vou começar a ser mais verdadeira. A criança, ela não é mal intencionada com as coisas. Ela não faz uma amizade só porque ela vai se dar bem naquilo. Ela não vai... Tem gente que tá indo numa igreja só pro network. Ela escolhe igreja pro network. Ela vai para um lugar só pro network. Então, assim, é uma estratégia. Só que se você tem um coração limpo, se você tá forte espiritualmente, o network ele vai acontecer naturalmente. Não tem network mais forte do que acontecer naturalmente, do que você ir nos lugares naturalmente, você chegar nos lugares e as pessoas perceber que você não tá ali só pro network. Não tem coisa mais... Porque, não sei você, mas eu sei quando uma pessoa, ela se aproxima de mim só pra arrancar o que eu tenho de melhor. Não é ruim? Você também sente isso? Você também sente isso? Porque... E é ranço. Você sente ranço. A sua alma... por exemplo, você é 90%. A consciência é 90%. 95%, 90%. Mas a nossa alma, o subconsciente, ele é inteligente. Nós temos fé inteligente. Então a gente sente cheiro de gente interesseira, de gente falsa, de gente orgulhosa, de gente que só quer aparecer. Pessoas que, assim, abundância, você querer algo, tudo bem. Mas aquela pessoa que ela é forçada, ela quer mostrar que tem isso, a bolsa tal, o carro tal, aí não sei o que tal. Por quê? Porque ela por dentro ela tá tão sem valor que ela quer forçar a amizade sem se converter. Às vezes é isso que está acontecendo. Você está forçando com Deus. Você está forçando com o lugar que você está. Por que você está falando mal de todo mundo, da igreja, pastor, disso, daquilo? Porque você está forçando. Você está indo a um lugar para mudar na força. Você está indo a um lugar buscando bajulação. E bajulação não muda a vida de ninguém. Pelo contrário. Se tem duas coisas que é perigosa na vida da pessoa, é a bajulação e o orgulho. Sabe? A bajulação e o elogio que tá por trás abana o teu orgulho. Amassa, fica amassando o teu orgulho. E faz com que você fique aonde você está e não busque melhora. A vida ela é uma guerra. A vida é uma batalha geral. E se você não entender sobre a necessidade de você criar como estilo de vida a humildade até se treinar até se tornar, vai ficar cada dia mais difícil para você. Se eu fizer dessa forma, vai ficar cada dia mais difícil para mim. E às vezes a pessoa me pergunta, mas como é que faz isso? Mas minhas mentoradas me perguntam, mas como que eu consigo isso? Treinando. Não existe uma outra forma de mudança sem que você tome a decisão de treinar a sua mentalidade. Tem uma pessoa no meu grupo que estava comentando e a gente estava falando sobre o comportamento do filho, sobre relacionado à dificuldade familiar. Ela tem um filho adulto e tem uma criança de 7 anos. E a gente conversando e eu falando para ela sobre telas, sobre para diminuir e tal, e qual o estrago que faz. Então eu passei para ela uma informação. E ela disse que tá melhorando visivelmente o comportamento do filho, a rotina da casa e tudo mais. Ela foi comentar com uma amiga. E essa amiga falou para ela assim, olha, não cai nessa ladainha dessas pessoas não. Essa não é a nossa realidade. Isso aí é a realidade de rico. E aí ela disse que voltou para casa triste quando ela ouviu isso da amiga dela, né?
Mas ela falou, não, mas eu vou continuar, porque tá dando certo. Então, é quase que inacreditável você ouvir isso de uma mãe. Porque ela tá vivendo um padrão e ela tá condenando ao filho viver o mesmo padrão. Ela diz que não é a realidade porque é coisa de rico porque tem babá. Se não colocar na TV, que hora que ela vai ter pra fazer comida, pra lavar roupa, pra cuidar da casa, pra isso, pra aquilo? Ou seja, não tem uma ideia de colocar num livro, não tem ideia de colocar num brinquedo pedagógico, não tem uma ideia de fazer outra coisa. E aí, acreditando nessa crença dela, que é a verdade dela, de que isso é coisa para rico, ela vai fazer com que o filho seja uma criança acelerada, sem criatividade, preguiçosa, sem gostar de estudo. Porque tudo que está na TV é para que você zere, para zerar com sua criatividade. E olha a tua responsabilidade como mãe, como mulher. Olha a sua responsabilidade como mulher. Você está treinando uma criança para se tornar um adulto forte, um adulto abençoado, um adulto com humildade para reconhecer quando errar. E por isso que as pessoas sempre perguntam, mas como que eu faço isso? Aqui tem 5 passos no devocional e eu vou ler para vocês esses 5 passos e que são interessantíssimos para que você se torne uma pessoa humilde, para que você destrua o orgulho, para que você consiga ver ou tirar a venda que os seus olhos estão, que está te impedindo de vencer. Então, o primeiro é: peça sempre, por favor, independente do que está pedindo e para quem. E aí você fala, às vezes você até acha que você faz isso, e às vezes você faz mesmo no automático, mas dentro de você não é de verdade. O segundo é assim: diga sempre obrigado, olhe nos olhos e seja grata pelo que as pessoas fazem a você, pelas pequenas e pelas grandes coisas. E a gratidão, ela é muito profunda, ela vai muito além do somente um obrigado no automático. É algo que é de dentro, é uma energia, é uma fé, é uma vibração, aonde de fato você se sente grata, você se sente amada quando de fato você pratica a gratidão. E a palavra de Deus ensina isso. O terceiro: peça ajuda sempre que precisar. Diga, eu não sei, eu não consigo. Demonstre vulnerabilidade, reconhecendo que em algumas situações você não sabe o suficiente e não consegue sozinha e precisa que outras pessoas segurem na sua mão e ajude. Essa terceira, ela é assim, ela arromba com a vida da mulher. Porque por orgulho, quantas vezes eu carreguei tudo nas costas? Por orgulho, eu falei que estava tudo bem. Eu não pedi ajuda. E isso é o que mais acontece ultimamente. Por orgulho, as pessoas, elas têm se destruído, elas não têm pedido ajuda, elas têm inclusive usado uma frase que eu tenho um ranço dela. Principalmente pessoas que trabalham com emoções, com treinamento, com desenvolvimento, aonde fala de uma coisa negativa, fala de uma situação negativa e ao mesmo tempo, e tá tudo bem. Como que você tá falando de... reclamando de uma coisa negativa e em seguida tá tudo bem. E tá tudo bem. Uma pessoa faz uma crítica, você faz uma crítica, isso aqui, eu tô com depressão, ou eu não durmo, meu casamento tá uma porcaria e tal, e tudo bem. Ou seja, você está falando somente que você não precisa de ajuda, que não precisa de mudança, porque mudança incomoda, mudança dói. Quarto, peça perdão. Sempre que errar, olhe nos olhos e peça perdão de maneira específica, deixando claro que reconhece o erro que cometeu e se arrepende dele. Esse principalmente entre casais, entre amizade sincera. Pedir perdão é uma coisa que as pessoas, elas têm
muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade. E muito mais do que perdoar o outro, a gente tem dificuldade de perdoar nós mesmos. Então, atenta para esse detalhe, para que você tenha resultado. Quinto, fale a verdade. Em Mateus 5,37, Jesus nos adverte dizendo: seja o seu sim, sim, e o seu não. Seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Ou seja, Deus está falando, sim é sim, não é não. O que passa disso é do mal. Tudo que você não pode falar sobre o assunto é do mal. Se você está na dúvida, não é para fazer. Então, tudo que tem um sim, o que é para ser te traz paz. Tá? O que passar disso é o maligno. O falar a verdade, somente a verdade, mesmo que essa verdade gere algum tipo de constrangimento ou dor, é o exercício de humildade e nos faz neutralizar a ação do mal, do orgulho. A mentira é do diabo. Se nós nos lembrarmos disso, saberemos com quem estamos andando de mãos dadas quando mentimos. Importante lembrar que exagero é mentira também, tá? Que omissão é mentira e que sofisma e manipulação também são mentiras. Ou seja, às vezes é para você contar aquela história do jeito que é e você faz aquele exagero, mentindo. Às vezes você omite uma situação, você está mentindo do mesmo jeito. Às vezes você fala, e mentira não tem assim, mentirinha, mentirona. É tudo do mesmo jeito. Não tem pecadinho, pecadão. Às vezes você nem tomou banho ainda e você fala que já tá chegando, já tá saindo, já tá isso. É mentira. É uma mentira e isso vai ser julgado contra você. Então, assim, e isso, depois você mesmo vai sentir o peso disso. E isso vira natural pra você. A pessoa que ela é mentirosa, ela mente, que ela não sabe nem o que é verdade e mentira mais. Né? E assim, à medida que treinamos nosso comportamento de humildade e buscamos um relacionamento mais próximo com Deus, vamos nos esvaziando do ego e nos enchendo de Cristo, de modo que possamos nos tornar como uma criança. Entendendo que ainda existe em mim e em você um caminho a ser percorrido para transformar seu coração por um coração humilde e olhando para a sua vida até aqui, quais dos 5 comportamentos sugeridos para o treino diário de humildade lhe parece ser mais difícil de colocar em prática? E por que fazer isso te incomoda? Anote a seguir comportamento e soluções para implementá-lo. Então você vai colocar no seu caderno assim, um comportamento. Vamos dar um exemplo aí, mudança de humor. Mudança, pessoa que muda de humor, mesmo na hora que ela tá assim, ela já... Outro comportamento, ignorância. Pessoa que ela é sempre ignorante. O comportamento, mentira. Então você vai pensar num comportamento e como eu vou treinar para mudar. Então você vai fazer isso em 3, pelo menos 3, mas aqui tá pedindo 5. Você vai colocar um comportamento e como eu vou fazer para mudar. Por exemplo, comportamento, ira. Como vou treinar isso? Entendendo como e por que estou com raiva. É um exemplo. Outro comportamento, desânimo. Como eu posso treinar para mudar esse comportamento do desânimo? Me impulsionando rumo o que preciso fazer. Sem querer mesmo. Assim vou fazer. É um exemplo também. Então, você que entrou agora, ou se você quiser assistir essa aula inteira, eu vou deixar nos stories para você, vou salvar ela e vou deixar o link nos stories para que você possa assistir. Essa para mim
Ela é rápida, ela é mais rápida, ela é simples, mas ela faz uma diferença incrível na nossa vida. Eu quero te dizer que a ilusão que você busca, sabe, a bajulação, a ilusão que você busca, seja em amigos, seja em igreja, seja onde for, a sua vida não vai mudar. Só vai mudar quando você vê o quanto que você é orgulhosa, o quanto que você vê, o quanto você precisa de ajuda. Só vai mudar quando você reconhecer aonde que você está errando. Quando você tomar como responsabilidade os seus erros, aquilo que precisa ser mudado. E mesmo assim, vai existir uma jornada. Quanto maior for a bênção para você viver, maiores são as dificuldades. Porque o que Deus está fazendo é te preparando para um novo tempo, te preparando para uma nova vida. E sem esse coração de criança, esse comportamento de criança, é impossível. É impossível. Porque eu costumo falar, Deus, Ele não quer palavra bonita na oração, Ele não quer aparência bonita. Ele quer ver o dentro de você, Ele quer ver o seu perfume, Ele quer ver a tua humildade, a tua verdade. Quando você realmente tiver sinceridade naquilo que você precisa falar para Ele, sabe? Precisa falar, olha Deus, eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar alguém, eu preciso mudar de conduta. Você pode ter certeza que esse fardo que você está carregando e colocando culpa em outras pessoas, você vai conseguir se livrar do fardo e das pessoas que não querem evoluir junto com você. Que Deus abençoe você, que tudo que você vier fazer venha dar certo, que você seja mais do que as bênçãos que você quer adquirir. Porque as bênçãos, quando você morrer e for salvo, elas vão ficar aqui. Que você seja a própria bênção. Eu declaro isso, que você seja a própria bênção. Que a sua vida ela seja tão abundante a ponto de você se incomodar no dia que você não tiver que ajudar alguém, transbordar na vida de alguém, tanto intelectualmente, espiritualmente, com coisas materiais, com dinheiro, seja com o que for. Que você tenha tanto a ponto de se incomodar no dia que você não ajudar alguém. Amém? Um beijo pra você, que Deus abençoe a sua vida e amanhã a gente estará aqui para o 21º dia do devocional com a jornada A Semeadora da Plenitude. Estou me sentindo muito honrada e com muito temor por esse projeto, porque existe uma guerra muito grande para que ele não seja cumprido. E todas as mulheres estão de parabéns, e ao mesmo tempo que as pessoas que aceitam esse desafio estão tendo resultado, eu também tenho crescido como pessoa, como cristã, como mulher, como esposa, como mãe, como vó. E eu espero que você também possa desfrutar desse ensinamento. Um grande beijo para você e que você possa ter tido um entendimento aqui sobre o orgulho, sobre o poder da humildade e como é bom praticar. Não é fácil, mas como é bom praticar a palavra de Deus na nossa vida e desfrutar dessa verdade. Um beijo.